Estabelecimento empresarial. Ainda, ponto comercial. O que é ponto comercial? Ponto é o local onde está situado o estabelecimento. O ponto é muito importante para o sucesso do empresário, em virtude da aptidão em atrair a freguesia. Se eu só fazer, eu já falei em clientela, estou falando agora em freguesia, deixa eu só fazer uma distinção para que vocês entendam bem. Os clientes são aqueles que são fiéis ao empresário. Se o empresário mudar de lugar, ele vai atrás. Tá? Os fregueses, por sua vez, são aqueles que compram em virtude da proximidade. Então, hora que você vai num shopping, eu sou cliente, por exemplo, da Clara do shopping. Eu gosto do atendimento? Não gosto, mas está lá. E eu, toda vez que eu vou no shopping, eu passo na frente de uma série de lojas. E posso, eventualmente, o quê? Comprar dessas lojas em virtude do quê? E está passando na porta. Então, eu sou cliente da Claro, mas sou freguês das demais lojas. Se eu comprar nessas lojas. Ok? Então, veja. A aptidão em atrair quem? A freguesia. Porque a clientela vai onde o empresário estiver. Tá bom? Ponto empresarial. Ele pode ser de duas formas. Uma que não interessa porque não vai haver disputa nenhuma. A propriedade do bem imóvel é do próprio empresário. Não há possibilidade de briga, porque o imóvel é dele mesmo. Agora, se o contrato de locação tiver em bem imóvel de terceiro, aí a coisa já pode mudar. O ponto pode se destacar do imóvel em que está localizado e pode pertencer ao empresário. Veja, o imóvel pertence ao locador e o ponto comercial, o ponto empresarial pertence ao empresário. Satisfeitos alguns requisitos que a gente já vai ver, o empresário tem uma coisa chamada direito de inerência, direito de permanecer no ponto que ele formou. E esse direito de inerência vai ser buscado através de uma ação própria que chama ação renovatória de locação. Veja, quais são os requisitos para você renovar uma locação? Vocês lembram que o Roberto Batata, ele havia o quê? Ele havia alocado um imóvel, ele comprou o estabelecimento que estava alugado, assim, o contrato de locação por 5 anos e já tinha sido renovado há 3. Veja, quais são os requisitos para você propor uma ação renovatória? Primeiro, o contrato tem que ser feito por escrito com prazo determinado. Segundo, o contrato, a soma ininterrupta dos contratos devem ter prazo igual ou superior a 5 anos. Primeiro, então, o contrato tem que ser escrito, o contrato verbal está fora, com prazo determinado. O contrato com prazo indeterminado ou aquele que foi renovado de boca também não tem o direito à ação renovatória. A soma dos contratos, ou um contrato a ser renovado, deve ter prazo igual ou superior a 5 anos, e aí existe a possibilidade de se mudar a atividade, se você estiver exercendo a mesma atividade quando for propor ação renovatória há pelo menos 3 anos. Você tem uma farmácia, não está dando certo, monta um boteco. Pode montar? Pode mudar a atividade? Pode. Mas quando você for propor ação renovatória, você tem que estar com 3 anos no boteco. Porque a lei entende que a proteção à freguesia se dá com 3 anos. E a ação renovatória, requisito temporal, deve ser proposta no prazo entre 1 ano e 6 meses antes do final do contrato. Ou seja, no penúltimo semestre de vigência do contrato, para dar tempo de haver a negociação em juízo, haver citação, haver a contestação, etc. Veja, não é um direito absoluto. O proprietário, ele tem o direito de retomar o prédio. Em determinadas circunstâncias, são 4. Primeira delas, realização de obras. Se ele tiver
que, por determinação do poder público, promover tiver que fazer obras que levem à sua radical transformação, não há hipótese. Ele vai ter que submeter e vai ter que entregar o imóvel. Ou então, se o empresário resolver fazer modificações de tal forma que o valor do negócio se aumente. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho estacionamento na rua Barão do Melgaço, que eu tenho lá alugado o terreno e um barzinho, que serve também de recepção para estacionamento. Eu chego e falo, não quero fazer isso, porque eu não quero renovar, porque não me interessa, eu vou construir um prédio aqui. É possível? Claro que é. O direito de propriedade também está previsto em juízo, na Constituição Federal. Veja, existe o direito à indenização? Existe. Apenas e tão somente se o prédio for retomado, for entregue e não houver a destinação, ou seja, a destinação para reforma ou para construção. E aí ele vai ter direito ao quê? Indenização para prejuízo sofrido, lucros cessantes, prejuízo sofrido por mudança, perda do ponto, desvalorização do estabelecimento. Que mais? Transferência de titularidade de estabelecimento existente há mais de um ano. O que significa isso? O locador ele está pagando aluguel, ele não quer mais pagar aluguel, ele quer usar o prédio dele. Veja, esse estabelecimento do locador tem que ter mais de um ano. Tem que ser de propriedade do locador, cônjuge, ascendente ou descendente. Ou de pessoas que sejam sócias e que tenha a maioria do capital. O ramo do comércio não pode ser o mesmo do locatário, senão fica fácil, né? Você pega lá, estou alugando uma pizzaria, está bombando, eu monto uma pizzaria lá na ponta da vila, alugo um ponto lá e depois de um ano eu quero meu ponto de volta. Não. Tá? O que mais? Vamos em frente. Quase acabando. Ação renovatória, mais valor inferior ao valor real do imóvel. O que significa isso? Ora, eu estou propondo pagar 5 mil de locação. O locador acha que vale 10. E aí ele vai apresentar o quê? Uma contraproposta como é que chama? Na contestação. Só que tem um problema. Esse valor proposto não pode incluir as benfeitorias trazidas ao imóvel pelo locatário. Tá? Se o locatário não concordar, o juiz vai o quê? Pode nomear um perito e vai arbitrar o valor. E, por último, a proposta melhor de terceiro. Veja, alguém propõe. Eu fiz a proposta de 5 mil, alguém se propôs a pagar 10. O que fazer? Primeiro, o que se propôs, esse terceiro não pode ser do mesmo ramo. E segundo, aí o que o locatário pode fazer? Pode submeter ao valor de 10 mil ou pode sair. Nessa hipótese, ele tem direito à indenização.